tarde, pessoal! Eu sou a professora Tatiana Fonseca e hoje eu preparei uma aula pensando na temática meio ambiente e também em diversidade cultural, que são temas muito importantes. Bom, vocês vão perceber que é uma aula interdisciplinar, mas meu objetivo maior é desenvolver uma habilidade muito importante: reflexão. Refletir sobre o passado, sobre o futuro e sobre os costumes de certos povos. Habilidade muito importante para o conteúdo de história. Só para dar uma dica do que vem pela frente, já vou compartilhar com vocês o objetivo desta aula. O que eu quero com esta aula? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é refletir que a ideia de preservação ambiental moderna é um resgate da cultura indígena. Bom, então, para iniciar a nossa aula, eu convido vocês a fazerem a leitura dessas imagens que eu vou colocar para vocês. Bom, se nós olharmos essa imagem, a gente percebe bem aqui no meio da imagem, né, um monte de troncos e galhos de árvores cortados. A gente vê aqui embaixo uma serra elétrica, uma motosserra. A gente vê lá no alto uma mata fechada, né, que é a vegetação típica aqui dessa região. E a gente percebe em volta aqui dos troncos de árvores um desmatamento que foi feito numa área bem grande aqui do entorno. Bom, nesta outra imagem a gente percebe um índiozinho, criança, né, abraçando aqui uma árvore. Nesse índio a gente vê objetos típicos de índio, né, o cocar, colares no seu corpo todo desenhado, mas a gente vê também ele com traços do homem branco, que é uma bermuda jeans. A gente percebe isso, né? Então é um índio que tem contato com o homem branco. A gente vê ele abraçando uma árvore que é muito, muito, muito larga, que ele não consegue nem de jeito nenhum abraçar a árvore. Pela imagem, a gente percebe que essa árvore com certeza é muito alta. Pelas árvores que estão mais lá no final da imagem, lá também, atrás dessa árvore grande, a gente percebe só troncos muito grandes. Então, significa que essas árvores são altas. E a gente percebe também que tem uma grande parte com sombra, que significa que é uma mata mais fechada também. Já nesta outra imagem, a gente vê um homem sorrindo, de meia idade, ele usa bigodes, cabelos negros, ele está num lugar que parece ser uma porta ou uma janela com fundo escuro. Bom, agora eu pergunto para vocês, qual a relação entre essas imagens? Um índio, um monte de madeiras cortadas no meio da mata e um homem. Qual a relação? O quê? Vocês acreditam que é porque o homem e os índios são contra a devastação da natureza? Que mais? Que esse desmatamento atinge aos dois de alguma forma. Aquele homem e os índios. Sim. Tudo está certo, mas eu quero mais. Quem vocês acreditam que defende a floresta há mais tempo? Os índios ou esse homem? Os índios estão indo para o caminho certo. Mas e esse homem? O nome dele é Chico Mendes. E se ele apareceu nessa imagem, pode ter certeza que ele foi muito importante. Ele foi um grande defensor do uso consciente da natureza. Será que os índios fazem uso consciente da natureza? Será que desmatar a floresta ou a mata ciliar de uma nascente é mesmo ruim? Mas por que é ruim? Será que podemos aprender com a cultura indígena como preservar a natureza?
Mas será que a cultura indígena é mesmo tão diferente da nossa? Bom, só com essas imagens eu já poderia dar toda a minha aula, gente. Mas eu quero colocar vocês para refletirem sobre a cultura indígena e a diferença do relacionamento do índio com a natureza. A diferença que eles têm desse relacionamento deles com a natureza e o nosso relacionamento com a natureza. A maneira que eles se relacionam com a natureza vai muito além do que a gente pode imaginar. É um relacionamento assim, como se fosse de mãe para filho. É, isso mesmo. É como se a mãe natureza e os índios fossem filhos dela. Eles acreditam que tudo que acontece no mundo tem algum relacionamento, tudo se explica através da natureza. Se explica através das florestas, dos animais, do tempo, da lua, do sol. Para ilustrar essa relação dos índios com a natureza, eu trouxe uma lenda indígena, a lenda do Guaraná. Em uma aldeia dos índios Maués, havia um casal com um único filho, muito bom, corajoso, alegre e forte. Cresceu querido por todos de sua aldeia, o que o levava a acreditar que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso, resolveu matá-lo. Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ele o matou. Seus pais estavam desesperados com a demora do menino. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto do corpo do menino. A índia mãe entendeu que era Tupã, o rei do trovão, querendo que ela enterrasse os olhos do seu filho. E assim foi feito. No local, nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro, que os índios acreditam que foi Tupã os abençoando com esta fruta, que possui várias propriedades estimulantes. Eles também acreditam que é por isso que os frutos do guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante ao olho humano. Viram que interessante a relação que o índio tem com a natureza? Olha a explicação que eles deram para um fruto que eles achavam diferente, né? Eles criaram toda uma lenda e a relação que eles têm com cada coisa da natureza, o trovão, a terra, o fruto, a serpente. Então, assim, é uma coisa muito própria dos índios, que é diferente da nossa cultura. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês uma grande personalidade da nossa história, alguém que foi muito importante, principalmente para esse meio de preservação, de luta pela natureza, tá? O nome dele é Chico Mendes e eu vou apresentar para vocês uma pequena historinha que conta um pouco da biografia dele, tá bom? A história do Chiquinho. Chiquinho era um menino que morava no Acre, na floresta amazônica. Nosso menino não era nada de extraordinário, mas uma coisa ele sabia muito bem, que a floresta era linda e viva. Chiquinho cresceu percebendo que os adultos cortavam as árvores porque percebiam que elas davam dinheiro. Mas o que eles não entendiam
é que elas podiam dar dinheiro sem precisar ser morta. Chico Mendes era de uma família de seringueiros. Essa é a seringueira, uma árvore mágica que tem um sangue branco que, se retirado, vira borracha. O seringueiro precisa levantar bem cedo com um dia ainda escuro para recolher esse líquido que vira borracha, e ele ganha seu dinheiro sem precisar matar a árvore. Só que o Chiquinho cresceu e encontrou um amigo que o ensinou a ler e lhe ensinou a importância da gente se reunir e lutar pelo que acreditamos que é o certo. Chico Mendes foi escolhido pelo povo para ser o líder nesta busca contra o desmatamento da floresta. E agora o trabalho dele era protetor da floresta. Muita gente não gostava do Chiquinho porque queriam matar a floresta e o Chiquinho estava atrapalhando. Escutando o choro da floresta, Chiquinho e seus amigos se reuniram, deram as mãos e abraçaram a floresta para impedir que as pessoas a matassem. E Chiquinho começou a ficar muito famoso como protetor da floresta e chegou a ir até nos Estados Unidos, na ONU, para impedir que a floresta amazônica no Brasil continuasse sendo derrubada. Ele ganhou um grande prêmio internacional como defensor da floresta. O mundo inteiro agora passou a vigiar nossa floresta e isso deixou muitas pessoas bravas, tão bravas que eles mataram o Chico Mendes com apenas 44 anos. Mas até hoje, muitas pessoas se inspiram na luta do Chico Mendes, numa luta pela preservação da nossa floresta amazônica. Gente, Chico Mendes infelizmente teve um triste fim, mas ele nunca será esquecido. Assim como ele, existem várias pessoas que lutam por esta causa. O Chico Mendes e toda a comunidade seringueira aprenderam, assim como os índios, a fazer um uso consciente da natureza, de maneira que não acabe com ela. Outras comunidades também sabem como fazer um uso consciente da natureza, que são os castanheiros, as comunidades ribeirinhas. Que tal se a gente aqui em Divinópolis aprender a fazer o uso consciente da natureza também? Ah, só isso que me faltava agora. Então, eu quero só saber o que eu, aqui em Divinópolis, tenho a ver com a floresta amazônica. Ah, não, aqui em Divinópolis nem floresta não tem. Você sabia que em Divinópolis também temos áreas de preservação ambiental, as quais precisamos sim nos preocupar? Quem não conhece o Parque da Ilha, no bairro Niterói? O próprio Rio Itapecerica, que corta toda a cidade. Sabia que o Rio Itapecerica no passado já foi ponto de práticas esportivas como canoagem? Hoje em dia podemos usar o rio para essa prática? Não. Temos também o Morro das Antenas. Temos o Parque Linear no bairro Danilo Passos 1. Temos a Lagoa do Cidil, que no ano passado foi revitalizada. O Parque do Gafanhoto, que fica depois do Centro Industrial. Sabia que ele era um parque muito lindo e que todas as escolas de Divinópolis faziam excursões com os alunos para lá? Na minha infância, eu tive o prazer de conhecer esse rico ambiente que hoje está abandonado. Temos também a Mata do Noé. E agora, vocês acham mesmo que Divinópolis não tem áreas de preservação ambiental conhecidas como APP? Pô, professora, Divinópolis até que pode ter áreas ambientais, mas índio? Ah, não, aí você tá exagerando, né, professora? Não tô, não. Da onde vem o nome Candidez da TV? E a Praça Candidez? Tem a medalha Candidez, o supermercado Candidez e vários outros. Bom, muita gente vai me responder que é por causa de um índio Candidez que ajudou a fundar a nossa cidade. Bom, na verdade,
um dos fundadores da nossa cidade não era índio, mas ficou com esse apelido por ter convivido com os índios candidés. Diz a lenda que ele veio fugido lá de Barbacena, escondendo-se aqui entre os índios candidés. Isso tudo segundo o pesquisador Flávio Flora. Os índios que habitavam essa região eram pacíficos, da nação Caiapó, da tribo candidés. Por volta de 1785, foram expulsos da nossa terra pelos bandeirantes e partiram em direção à floresta amazônica, Alto Xingu. Em pesquisa arqueológica, Flávio Flora encontrou locais onde existiram aldeias com restos de objetos cerâmicos. Isso, pequenas vasilhas, grandes vasos, esticadores de orelha de pedra polida, colares e outros. Algumas palavras que usamos também vieram dos índios candidés, como por exemplo, Niterói, que significa água que cai, Itapecerica, que significa pedra escorregadia no caminho. Gente, Flávio Flora encontrou em Djalma Dutra descendentes de uma índia que foi, pega no laço, chamada Pacheca. E um fato que tem merecido a atenção dos pesquisadores é o estilo de cerâmica encontrada na região de Divinópolis. É o seguinte, essas cerâmicas são semelhantes às encontradas em outros pontos do Alto São Francisco, como Cajuru, Salgados, Leandro Ferreira, Itapecerica, Araxá e Abaeté mais recentemente. Isso evidencia que os índios candidés vadeavam por todo o centro-oeste, aquém e além das cabeceiras do São Francisco. Bom, gente, essa pesquisa, esses dados que eu estou falando, eu retirei da fonte, do blog da Ouvidoria da CEMED, revista A Prova, de maio de 2002, e no jornal Gazeta do Oeste, edição 1560, de 1/5/2011. Quem quiser pode conferir mais informações dessa pesquisa lá. Bom, pessoal, como dica de leitura eu deixo para vocês A História de Chiquinho, de Valquíria Reiser, ilustração da equipe do Ziraldo. O livro é muito maior do que o resuminho que eu fiz para vocês hoje e tem uma linguagem bem própria para as crianças. Bom, hoje nós fizemos uma reflexão sobre a cultura indígena e a sua relação com a natureza. Nós conhecemos a história de Chico Mendes, que faz parte da comunidade seringueira, que assim como outras comunidades, a comunidade dos castanheiros e dos ribeirinhos, fazem uso consciente dos recursos naturais, aprendendo muito com a comunidade indígena. E fomos além, A gente conheceu um pouco da história de Divinópolis, suas áreas de preservação ambiental e também a sua relação com os índios que aqui viveram. Terminamos então a nossa aula, eu fico por aqui, espero ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês um pouquinho. Me despeço, uma ótima tarde, restinho de tarde, para vocês. Até mais!